Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos rever aí alguns assuntos que falam sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 2 e capítulo 3, que são assuntos que a gente combinou que vão ser cobrados aí no nosso trabalho avaliativo da próxima quinta-feira. Então, aproveite aí esse tempinho, hoje, amanhã, para poder estar estudando aí sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, tá certo? E aí, galera, vou conversar com vocês em relação a essas atividades que eu solicitei, né? Ah, professor, o trabalho avaliativo vai ser exatamente o que você pediu para a gente fazer dessas atividades? É claro que não, né, gente? Não tem como eu cobrar numa atividade tudo aquilo que vai ser cobrado no trabalho avaliativo. Se eu fizesse dessa maneira, ia ser uma antecipação do nosso trabalho avaliativo, né? Então, eu aconselho que você, além dessas atividades, você pegue aí o seu caderno também e dê uma olhada em outros assuntos, em outras questões que a gente já fez, tá certo? Então chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Para quem ainda está perdido aí, não sabe a atividade, eu solicitei, na aula de ontem, para que vocês fizessem a atividade da página 59, 60 e 61. Vou colocar aqui os números e vou resolvendo pelo menos uma de cada uma, tá? 43. A número 43 pede para a gente resolver a potência, Muito tranquilo. Deixa eu fazer aqui a letra A. A letra A, ele tem 1/4 elevado ao quadrado. Vou colocar a letra D, 0,94 elevado a 1. E vou colocar mais fácil ainda, letra F. Letra F, 0,29 elevado a 0. Na letra A, para resolver fração, eu vou fazer o quê? A parte de cima ao quadrado, que vai dar 1, e a parte de baixo ao quadrado, que vai dar 16. Resolvido. Na letra D, qualquer número elevado à potência 1 é ele mesmo. Então, 0,94. E na letra F, qualquer número elevado a 0 é 1. Então aqui a gente resolve a número 43. Ah, professor, só tem essas 3 para resolver? Não. Tem 6 questões. Aqui eu estou resolvendo só algumas, tá? E aí, depois da 43, eu pedi para que você fizesse a 45. Questão 45 pede para a gente resolver a potência com expoente negativo. Deixa eu colocar aqui, letra B, 6 elevado a menos 2. Letra D de dado, 8 elevado a menos 4. E letra F. Acabou que ficou parecido com a de cima. 9 sobre 23, 123 elevado a menos 1. Primeiro, gente, quando eu tenho uma potência negativa, essa potência negativa eu não consigo resolver, eu tenho que tornar ela em uma potência positiva. E aí, imagine que isso aqui fosse uma fração, O numerador é o número que está com a potência negativa. Então, se ele está na parte de cima, ele vai passar para baixo. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente isso. 6 ao quadrado vem para baixo. Só que eu não tenho uma fração desse tipo. Tem que ter um númerozinho aqui em cima, Então, representamos com um número 1. Professor, quer dizer que trocou a ordem deles? Não, não trocou. Ele estava em cima e passou para baixo. Esse 1 aqui não tem nada a ver com esse 1zinho daqui, tá? E aí, resolvendo, vai ficar 1 sobre 36. Resolvido. Mesma coisa na letra D de dado. 1 sobre 8 elevado à quarta. 8 elevado à quarta, deixa eu fazer aqui para a gente não perder muito tempo. 8 elevado à quarta, 4.000
4.096. Não é para usar calculadora, hein, galera? Aqui eu só estou usando para a gente não perder muito tempo. Aqui, nessa situação, eu vou inverter. Eu vou inverter por quê? Porque aqui eu tenho uma fração e essa fração inteira está elevado ao expoente negativo. Então, para a gente resolver esse tipo de situação, eu vou inverter. Elevado a 1. Não precisa nem colocar o elevado a 1. Tá? Então, atenção aí quando eu tenho fração, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui qualquer. 3 sobre 2 elevado ao cubo. A menos 3, melhor. E aí, para tornar isso daqui positivo, eu teria que inverter. 2 sobre 3 elevado ao cubo. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. Então, ó, aqui eu tive que inverter. Quando eu tenho a fração inteira, eu tenho que inverter. Beleza? Essa é a 45. A 46, que eu também pedi, a 46 ele pede para a gente usar uma propriedade. Vou lembrar com vocês aqui, ó. O livro traz 5 propriedades, porém, né, eu passei para vocês como se fosse 3 propriedades, que é a propriedade da multiplicação. Vou colocar aqui genérico, tá, gente? Ó, a elevado a n vezes a elevado a m. Essa seria a primeira. A outra propriedade é da divisão. A elevado a n dividido para a elevado a m. E a outra propriedade que eu comentei com vocês é a da potência de potência. A elevado a n elevado a m. Então aqui eu tenho 3 propriedades, tá? Essa daqui eu vou conservar a base e vou somar a potência. Essa daqui eu vou conservar a base e vou subtrair a potência. E essa daqui eu vou conservar a base e vou multiplicar a potência. Tá? Então, ó, estude aí os cálculos, as atividades voltadas aí para essa parte de propriedade da potência, tá? E aí, o livro traz uma outra propriedade que se enquadra tanto na multiplicação quanto na divisão também. Ó. Vou colocar aqui x elevado a n a m dividido para y elevado a m. Percebam aqui, ó, que bem diferente dessa propriedade aqui, que tem que ter a mesma base, aqui eu tenho base diferente, porém a minha potência aqui é igual. Ó. Então, quando eu tenho uma situação desse tipo, o que eu posso fazer? A vezes b elevado a n. Aqui, ó, eu mantive a potência. Ó. Essa potência aqui ela vale tanto para o A quanto para o B. Né? Eu representei de uma outra forma. Isso vale também quando eu tenho uma divisão. Então, aqui, ó, essa divisão eu poderia representar dessa maneira, né? Uma divisão elevado a m. M por quê? Porque aqui o m ele é comum para os dois. Tá? Então o livro traz 5 propriedades contando com essas duas. Mas é importante a gente lembrar dessas 3 aqui. Tá? Na 46 ele está falando dessas duas aqui. Ó. Então por isso que alguns colegas aí ficaram um pouquinho confusos. Né? Na 46 vou resolver a letra B e vou resolver a letra C. A letra B, 1/3 elevado ao cubo vezes 1/5 elevado ao cubo também. E na letra C, 10 elevado à quinta dividido para 6 elevado à quinta. Então, ó, como a gente viu aqui nessas duas propriedades, eu posso conservar a potência, né? Represento isso em uma única multiplicação. E mantenho aqui, ó. Aqui eu posso até expandir para a parte de cima. Por quê? Porque 1 elevado ao cubo é 1, né? E aí eu vou ficar com o resultado 1 sobre 15 elevado ao cubo. Ele não pede para resolver, tá? Ele só pede para representar como uma única potência. Na letra C, mesmo esquema, ó. 10 sobre 6 elevado à quinta.
10 e 6 dá para simplificar. Dá para simplificar por 2. Vai ficar 5 sobre 3 elevado à quinta. Beleza? Então aqui a gente representou em uma única potência. Continuando, número 49. A questão de número 49, ele pede para a gente representar, né, na escrita decimal, na escrita com base 10 e em notação científica, tá? Deixa eu tentar reproduzir aqui essa tabelinha. Então eu tenho a primeira, na verdade eu não tenho. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa daqui seria a escrita decimal, essa daqui seria a escrita em base 10 e essa terceira seria em notação científica, tá? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Esse daqui é para a gente encontrar o A. E aí eu tenho como valor em base 10 457 vezes 10 ao quadrado. E aí não tem o B também. O B a gente tem que descobrir. Aqui eu tenho 19 milhões. Não tenho o C, que eu vou descobrir. E não tenho o D também, que eu vou descobrir. 0,00087. Não tenho o E, que eu vou descobrir. Também não tenho o F. Então vamos lá, ó. Lembrando que esse daqui ele pede para a gente escrever em decimal, né? O número inteiro. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, para representar o A, para a gente encontrar o A, o número inteiro aqui, ó, ele vai ter 2 zerinhos, né? É esse número aqui mais 2 zerinhos por conta do 10 ao quadrado. Então eu vou ficar com o número 45700. Beleza? Representando esse número em notação científica, a minha vírgula ela tem que ficar entre o 1 e o 10, né? Então, ó, a vírgula vai vir até aqui o 4. Então vai ficar 4,57 vezes 10 elevado, ó. Se a minha vírgula veio para cá, ela voltou 1, 2, 3, 4. Então vai ser 10 elevado à quarta. Beleza? Letra C. Na letra C, já vou fazer direto aqui a notação científica para depois a gente representar, tá? Vai ficar 1,9. A minha vírgula daqui anda até aqui, ó. E aí ela voltou 3, 6, 7. Então, vezes 10 elevado à sétima potência. Representando isso utilizando base de 10, vai ficar 19 vezes 10 elevado à sexta. E, para a gente fechar aqui esse exemplo, esse número aqui, ó, é um número pequeno. Então, a nossa notação científica vai ficar com número negativo, né? A nossa potência vai ficar negativa. Então, ó, eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 casas. Então, como o nosso número é muito pequeno, a potência ela é negativa. E a representação desse número aqui, ó, eu poderia colocar como 87 vezes 10. Se eu colocar 87, aqui é como se eu andasse quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5. Beleza? Então assim a gente termina também a 49. Lembrando que não são essas somente as questões, tá? Tem outras questões aí que tem que ser resolvidas. Questão de número 50. A questão de número 50, ela é bem parecida com a 49. Ó. Observe como Sabrina calculou mentalmente 8,5
62 vezes 10 elevado à quinta. Ela colocou, representou esse número, né, essa potência com o número normal. E aí depois acrescentou, né? Eu vou colocar aqui exemplo, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D. Menos 7 vezes 10 ao cubo, 48 vezes 10 ao quadrado, 4,85 vezes 10 à sexta, 0,37 vezes 10 à quinta. O que né, o enunciado propõe? O enunciado propõe o seguinte: eu vou representar esse número aqui como se fosse um número escrito, a representação dele em decimal, só que eu não vou juntar, eu vou só representar essa parte aqui da potência do 10. Então vai ficar menos 7 vezes 10 ao cubo é 1000. E aí qual é o valor dessa multiplicação? 7.000, tá certo? Então eu represento, eu resolvo, né, a potência 10 e depois resolvo o número inteiro. Aqui é a mesma coisa, ó. 48 vezes 100, e aí é só acrescentar os zerinhos. 4.800. Aqui, cuidado, hein? Cuidado quando for resolver essa daqui, porque não é somente acrescentar o zerinho não, tá? Aqui eu posso representar da seguinte maneira, 4,85 vezes 1 milhão. E aí, como aqui eu tenho duas casas, ó, eu tenho essas duas casinhas aqui, é como se eu cancelasse essas duas aqui, ó. E aí eu vou ter quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu não vou considerar os 6 zeros, por quê? Porque aqui eu andei duas casas, ó. Tá certo? A mesma coisa na letra D. 0,37 vezes 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como aqui eu já tenho duas casas, ó, eu vou ter que andar essas duas casas, eu não conto essas duas últimas aqui, ó. Então eu vou ficar com 3, 7, 1, 2, 3. Tá certo? Eu não conto essas duas porque eu já andei duas aqui. Beleza? Então é assim que a gente resolve aí a número 50. Número 51, ele também tem uma tabelinha, né? E nessa tabelinha está escrito aí a população das regiões. Vou representar aqui, ó. Pará, Bahia e São Paulo. Oito, 3, 66, 628, 34, 44, 47, 45, 094, 866. E aí na letra A, ele pede o seguinte. Vou representar aqui, ó, letra A. Na letra A, ele pede para a gente arredondar o número que representa, né? Em unidade de milhão. Milhão é 10 elevado à sexta. Então, ó, eu já sei que como ele quer que eu arredonde isso daqui para milhão, vai ser 10 elevado à sexta em todos, né? 10 elevado à sexta são 6 casas. Então eu contaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número que eu tenho? O número inteiro, né? 8. Então, arredondando para a casa do milhão, seria 8 vezes 10 elevado à sexta. A mesma coisa aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria 15. 15 vezes 10 elevado à sexta. São Paulo, arredondando aí na casa do milhão, seria 45 vezes 10 elevado à sexta. É assim que a atividade propõe, né? A letra B, ele pede o seguinte: escreva esse número em notação científica com a população total dos estados, né? Então, representando isso em notação científica, esse daqui de boa, né? Esse daqui de boa porque ele está entre o 1 e o 10. Então, eu colocaria só o vírgula 3, ó. 8,3 vezes 10 elevado à sexta. Esse daqui não. Esse daqui não está entre 1 e o 10. Então, eu teria que voltar mais uma casa. Essa casinha que eu vou voltar vai ser um númerozinho que eu vou acrescentar na potência. Então, ficaria 1,5 vezes 10 elevado à sétima potência. Isso também vai acontecer no estado de São Paulo. 4,5 vezes 10 elevado à sétima potência também. Está faltando aí outros estados, e esses outros estados eu peço que vocês façam aí. E para a gente encerrar, queria poder fazer com vocês, né, o capítulo 3, mas o tempo não permite, para a gente finalizar a questão de número 56. A questão de número 56 diz o seguinte: calcule cada raiz decompondo radicando em fatores primos. Então aqui tem que fazer a decomposição, tá, galera? Então, ó, vou fazer aqui a letra B para a gente poder lembrar. Raiz quadrada de 2025. Fazendo a decomposição, 2025 eu já sei que dá por 5. Deixa eu fazer aqui para a gente não perder muito tempo. 2025 dividido para 5. Opa! 405 dividido para 5, 81, 81 de boa. 81 por 3, 27, 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Como aqui é uma raiz quadrada, vou separar de 2 em 2, ó. Sempre que eu conseguir juntar todo mundo, quer dizer que essa raiz é uma raiz exata. Então, quem sai da raiz é quem eu consegui juntar. Então, aqui sai 5 vezes 3 vezes 3. Logo, a raiz quadrada de 2025 é igual a 45. 9, 9 vezes 5, 45. Vamos lá fazer um outro exemplo. Na letra F eu tenho uma raiz cúbica de 2.744. Essa daqui, final par, eu já sei que vai dividir por 2. Deixa eu fazer aqui, ó, 2.744 dividido para 2. Dividido para 2, 1.372. Por 2 de novo, 686, por 2 de novo, 343. 343 não dá por 2. 343, se eu somar os algarismos, para ver se dá por 3, ó. 3, 7, 7, 10. Não daria por 3. Esse daqui, se eu não me engano, ele é divisível por 7. Deixa eu ver aqui, ó. Por 5 também não é divisível por 7. Aí, ó. Por 7 que dá 49. Por 7 que dá 7. Por 7 que dá 1. Tá certo? Então, como aqui é uma raiz cúbica, junto de 3 em 3. Quem sai da raiz? 2 vezes quem sai da raiz? 7. 2 vezes 7, 14. Logo, a raiz cúbica de 2.744 é igual a 14. Tá certo? E assim, galera, a gente finaliza aí a nossa revisão em relação ao capítulo 2. Queria muito poder resolver com vocês também o capítulo 3, mas o nosso vídeo vai ficar
enorme. Então a gente fecha por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Não deixem de estudar outros assuntos aí sobre o capítulo 2, assim também como o capítulo 3. E aí, na quinta-feira a gente se encontra para poder fazer aí nosso primeiro trabalhinho avaliativo, tá certo? Então um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.